Gente querida, paz e graça, bom dia. Estou aqui para fazer um marketing do nosso estudo bíblico. Nós estamos em Lucas 22 desde quarta-feira passada. Hoje nós estamos retomando a nossa aula e o tema é bem escatológico. Estamos falando da volta de Jesus, né, da inauguração do milênio. Daí esse fundo aqui, né, meio futurista, né, com o globo, né, com a Terra abaixo, aí só para você pensar sobre as questões vindouras, sobre o futuro. E à medida que a gente vai examinando esse tema, né, que é sempre de muita curiosidade, né, de muito interesse, quando se fala de escatologia, do final dos tempos. E ontem eu tive, num encontro com o meu grupo de pesquisa, a gente teve uma conversa bem interessante com um pesquisador lá da PUC do Rio Grande do Sul, e ele, o Emil Sobotka, é um sociólogo da religião da PUC do Rio Grande do Sul, né, um trabalho eh, muito interessante na área de sociologia da religião. Não necessariamente uma perspectiva confessional como a nossa, mas como um pesquisador, né, independente, mas acaba sendo um diálogo bom conosco, que temos uma visão mais confessional, mais ortodoxa. E ele falando um pouquinho sobre o sionismo cristão, né? E num artigo, inclusive, que nós não temos ainda em português, ele publicou em inglês. Eu vou me arriscar aqui no inglês, inglês não é minha praia, mas o título em inglês é Evangelical Friends of Israel and Right Wing Movement in the United States and Brazil. Basicamente, assim, na tradução livre, seria o título desse artigo seria Os Amigos Evangélicos de Israel e os movimentos de direita nos Estados Unidos e Brasil. E aí ele traz uma questão que tem a ver com o que nós temos estudado, que é a questão do retorno dos judeus. Ele, no seu artigo, logo no início do artigo, ele diz que o retorno dos judeus e a restauração de um Israel independente como seu lar tornaram-se parte da realização de sua própria esperança apocalíptica. Mais do que isso, o interesse e o apoio à situação política do povo judeu tornaram-se a parte de uma vida em obediência à Bíblia. Em suma, o fato da igreja evangélica, é, isso nasce primeiramente na Inglaterra, depois nos Estados Unidos e aqui no Brasil também. Aqui a gente não fala muito de sionismo cristão, a gente fala de cristianismo judaico cristão. O nome sionismo cristão Sion vem de Sion, Jerusalém, né, o Monte Sião, como a Bíblia fala. Ou seja, é aquela expectativa de que a igreja cristã precisa apoiar o povo de Israel na sua diáspora, ou seja, no seu retorno à pátria, né? Então, entende, né, nesse pensamento, admite-se então que a volta de Jesus está diretamente relacionada à restauração do Estado de Israel. E esse movimento, ele nasce primeiro na igreja inglesa, igreja evangélica protestante inglesa, depois as igrejas norte-americanas, e chega aqui o Brasil. No Brasil, a gente chama isso mais de cristianismo judaico cristão. Aqui no Brasil é muito comum algumas igrejas que têm, assim, na sua liturgia, né, elementos judaicos, né, a, a presença da Arca da Aliança, do candelabro, bandeira de Israel, e isso é uma clara tendência de apoio ao Estado de Israel. E a gente sabe pela Bíblia que a igreja cristã ela está num parêntese, né? Ou seja, nós estamos ocupando uma fase da história como povo de Deus até aquele momento que Israel será restaurado, né? A gente entende que a igreja será arrebatada e depois inaugura-se o milênio. É uma visão pré-milenarista, né? Eu sei, mas a gente caminha nessa direção mesmo. Então, o movimento judaico-cristão, esse cristianismo judaico-cristão evangélico brasileiro, vai muito nessa direção. Então, os elementos da doutrina do Antigo Testamento, alguns até mesmo da guarda do sábado, acaba incorporando todo esse ritualismo, esse cerimonialismo religioso judaico. Eu não quero entrar muito no mérito dessa questão, os irmãos são sabedores, irmãos e irmãs são sabedoras, de que a gente tem um olhar crítico sobre tudo isso. A gente entende a importância de amar e apoiar o povo judeu, mas a gente tem que tomar cuidado para isso não virar uma idolatria do Estado de Israel. A distância é muito pequena,
né? O fato da gente amar o povo judeu, saber, né, de acordo com Romanos 11, versos 25 e 26 principalmente, fala, o apóstolo Paulo diz que vem endurecimento a Israel até que haja completado, né, a conversão dos gentios, né? E aí o Israel será salvo. Mas ele está falando de um remanescente fiel, não está falando de um Estado. Então, eu acho que é sempre um perigo quando a gente abraça essa ideia de apoiar Israel e transfere isso para o Estado, né? O Estado, ele é impessoal, ele pratica violência, ele mata como qualquer Estado, né? O Estado, a nação que eu falo em termos militares, políticos, a gente entende que Deus não está falando do Estado, está falando das pessoas, da nação, do ser humano, do judeu, e não, então, e não de um Estado, tá? Então, por isso, a minha reserva com relação a essa mentalidade de um cristianismo judaico cristão ou de um messianismo cristão, também é outra expressão usada. Então, assim, embora haja o meu respeito em relação às denominações evangélicas protestantes, respeito aos pastores, mas a visão, particularmente digo aqui em nome da Igreja Batista Nova Vida, a gente não vai nessa direção de endossar tudo que o Estado de Israel faz na sua luta armada contra os inimigos externos. A gente não abraça isso totalmente. A gente entende que Deus ama o seu povo, mas que a gente não entende que esse seja o caminho. Não é pela espada, não é pelas armas. Então, meus queridos e minhas queridas, olha só, esse é o estudo que a gente tem trazido aqui na igreja, não entrando, esse aqui é um efeito colateral do nosso estudo, não entro nessa questão judaica e cristã, mas a gente está aprendendo que a volta de Jesus, e o texto de Lucas 22 fala disso, ela traz implicações, né, na ordem política, na ordem sociológica, na ordem ecológica. Haverá mudanças, não somente no campo da política, não somente no campo da natureza, né, dos desastres naturais que acontecerão, mas haverá instalação de uma nova ordem mundial, uma ordem cristã, o milênio será estabelecido, e nós cremos, então, numa perspectiva escatológica mesmo, de o arrebatamento da igreja, instalação do milênio e da restauração da nação de Israel. Tá certo, meus queridos, minhas queridas? Então, eu estou aqui só para pontuar o nosso estudo e para encaixá-lo num contexto maior, para que os irmãos entendam a validade do que a gente está estudando, né? É importante a gente estar na igreja para a gente entender assim o que Deus está falando com a igreja, né? E também a gente tem uma doutrina boa, a gente tem que ter uma doutrina firmada realmente na palavra de Deus. Eu aguardo vocês à noite para a gente estudar Lucas capítulo 22 na sequência da semana passada. Grande abraço, Deus abençoe vocês.